Olá pessoal, aqui quem fala é o Sérgio Santos. Estamos aqui mais uma vez para o nosso quadro Evangelho, Consciência e Espiritualidade. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre difamação e sobre os efeitos que isso tem na vida. Para nós fazermos a nossa abertura, vamos à nossa prece. Deus, Pai de amor, gratidão pela oportunidade de mais uma vez juntos podermos aprender com o Evangelho do Mestre Jesus. Que a Tua luz, os Teus bons mentores e anjos de luz possam nos guiar em cada passo, que assim seja. Muito bem. E o nosso primeiro texto de hoje para reflexão é do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, comentado por Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. E o tópico de hoje é o seguinte: Mateus, capítulo 5, versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Caridade da paz. Um tipo de beneficência ao alcance de todos e que não se deve esquecer é ocultar os próprios aborrecimentos, a fim de auxiliar. É provável que hajas iniciado o dia sobre a intromissão de contratempos que te espancaram a alma. À vista disso, se exibes a figura de mágoa na palavra ou na face, ei-la que se expande, a feição de um tóxico mental, atacando a todos os que se deixam contagiar. E qual acontece quando a poeira grossa te invade o reduto doméstico, obrigando-te à recuperação e limpeza, após te desequilibrares em aspereza e irritação, reconhece-te no dever de reparar os danos havidos, despendendo força e diligência em solicitar desculpas e refazer os próprios brios aqui e ali, como quem se empenha a suprimir os remanescentes de laboriosa faxina. Se te alteias, no entanto, acima dos desgostos e inquietações, mantendo a tranquilidade, o bom ânimo, para logo a tua mensagem de otimismo e renovação prossegue adiante, de modo a espalhar bênçãos e criar energias, angariando-te simpatia e cooperação. Os estados negativos da mente, como sejam a tristeza, o azedume, a angústia ou a inconformidade, constituem sombras que o entendimento e a bondade são chamados a dissipar. Recordemos o donativo da paz, que a todos nos compete distribuir a benefício dos outros, evitando solenizar obstáculos e conflitos, aflições ou desencantos que nos surpreendem à marcha. E permaneçamos claramente informados de que a única fórmula para o exercício dessa beneficência de paz, em louvor de nossa própria segurança, será sempre esquecer o mal e fazer o bem, porquanto, em verdade, tão somente a criatura consagrada a trabalhar, servindo ao próximo, não dispõe de recursos para entediar-se e nem em contratempo para ser infeliz. Que assim seja. Que texto bacana, né? Muito bonito e, para mim, é um texto marcado no sentido de que relê-lo traz ensinamentos que podem ser e devem ser aplicados todos os dias. Nesse trecho, nós falamos sobre a paz e como olvidar as ofensas, as injúrias, pode trazer benefícios para nós mesmos. Nós nem hoje focamos nessa reflexão no nosso irmão, no nosso próximo, né? Mas sim os benefícios que isso traz para nós mesmos. É muito comum no mundo de provas e expiações como o nosso, a gente passar por dificuldades, por angústias, nós temos problemas de todas as ordens. Quem aqui não tem algum problema, nem que seja pequeno, todos os dias, a pensar, a resolver, a elucidar? Porque a jornada aqui, ela é assim, de aprendizagem com os problemas e situações que vivenciamos, fazendo a diferença a forma como passamos por isso. Mas a grande questão aqui é, se nós sofremos injúrias, calúnias ou acordamos sem dinheiro, sem recursos,
muito apertado, com problema sentimental, problemas familiares, de saúde, problemas de toda sorte que acontecem com todos nós em cada fase da vida sempre. E nós decidimos acordar mostrando para o mundo a cara feia, emburrada, desarmado, de uma forma completamente, às vezes até ofensiva, respondendo de forma ríspida e grossa a todos que nos cercam, encarando o dia que pode estar belo lá fora como um dia ruim, nós vamos atrair para a gente só negatividade. Nós vamos acabar levando lesões, gerando malefícios ao nosso redor, que depois, no momento de mais equilíbrio, nós vamos ter que sair pedindo desculpas, apagando fogueiras ou carregando culpas dentro de nós. E aí, queremos isso para a nossa vida? Porque nós todos temos os momentos de azedume, nós todos temos momentos mais difíceis e aqueles momentos mais alegres. A grande questão é, vamos nos deixar entregar pelo azedume, pelos momentos difíceis, levando e contagiando tudo isso ao nosso redor, ou vamos fazer um esforço de disciplina para podermos vencer estes momentos, ficando na nossa, tentando deixar a poeira baixar, para que a gente não tenha que depois fazer uma faxina muito grande na nossa vida, pelos erros que cometemos nos momentos de aspereza, né? Porque sempre vão acontecer situações ruins, pessoas nos desafiando, caluniadores, pessoas que vão falar ou dizer coisas que nós não entendemos ou que elas não entendem porque a gente não está falando na mesma sintonia. Faz parte, né? Então, reflitamos. Um autocontrole pode trazer benefícios gigantes para a nossa vida. E dentro deste contexto, vamos trazer o texto do nosso livro querido, Alvorada Cristã, ditado por Neio Lúcio e psicografado por Chico Xavier. E o tópico de hoje é o seguinte, tópico 10, o burro de carga. No tempo em que não havia automóveis, na cocheira de famoso Palácio Real, um burro de carga curtia imensa amargura em vista das pilhérias e remoques dos companheiros de apartamento. Reparando-lhe o pelo maltratado, as fundas cicatrizes no lombo e a cabeça tristonha e humilde, aproximou-se um formoso cavalo árabe que se fizera detentor de muitos prêmios e disse, orgulhoso: triste sina que recebestes. Não invejas a minha posição nas corridas? Sou acariciado por mãos de princesas e elogiados pelas palavras dos reis. Pudera, exclamou um potro de fina origem inglesa. Como conseguirá um burro entender o brilho das apostas e o gosto da caça? O infortunado animal recebia os sarcasmos resignadamente. Outro soberbo cavalo, de procedência húngara, entrou no assunto e comentou: há 10 anos, quando eu me ausentei das pastagens vizinhas, vi este miserável sofrendo rudemente nas mãos de um bruto amansador. É tão covarde que não chegava a reagir nem mesmo com um coice. Não nasceu senão para carregar as pancadas e para ser cavalo de carga. É vergonhoso suportar-lhe a companhia. Nisto, um admirável jumento espanhol acercou-se do grupo e acentuou sem piedade: lastimo reconhecer neste burro um parente próximo. É um animal desonrado, fraco, inútil. Não sabe viver senão sobre as pesadas disciplinas. Ignora o aprumo da dignidade pessoal e desconhece o amor próprio. Aceito os deveres que me competem, até um justo limite. Mas, se me constrangem a ultrapassar as obrigações, recuso-me à obediência. Pinoteio e sou capaz até de matar. As observações insultosas não haviam terminado quando o rei penetrou o recinto em companhia do chefe das cavalariças. Disse o rei: precisam de um animal para o serviço de grande responsabilidade. Animal que seja dócil e educado, que mereça absoluta confiança. O empregado perguntou: não prefere o árabe, majestade? Não, falou o soberano. É muito altivo e só serve para corridas em festejos oficiais sem maior importância. Não quero potro inglês, então?
De modo algum. É muito irrequieto e não vai além das extravagâncias de caça. Não deseja o húngaro? Não. É bravio, sem qualquer educação, é apenas um pastor de rebanhos. O jumento serviria? Insistiu o servidor atencioso. De maneira nenhuma. É manhoso e não merece confiança. Decorridos alguns instantes de silêncio, o soberano indagou. Onde está o meu burro de carga? O chefe das cocheiras indicou-o entre os animais. O próprio rei puxou-o carinhosamente para fora, mandou ajaezá-lo com as armas resplandecentes de sua casa e confiou-lhe o filho, ainda criança, para uma longa viagem. Assim também acontece na nossa vida. Em todas as ocasiões, temos sempre grande número de amigos, de conhecidos e de companheiros, mas somente nos prestam serviço de utilidade real aqueles que já aprenderam a suportar, servir e sofrer sem cogitar de si mesmos. Que assim seja. Que passagem linda, né? Neio Lúcio nos trazendo sempre textos espetaculares, simples de reflexão e profundos de conhecimento. Muito bom. Essa parábola, né, do burro, dos cavalos e do jumento vem nos fazer aí pensar. Aquele burro de carga que levou tanta pancada, que é todo marcado, que era insultado por ser muito resignado e humilde, simples realmente, só realizando suas tarefas e obrigações, sem nunca revidar, foi desprezado pelos companheiros. Mas o nosso soberano rei, que aqui também pode ser feita uma analogia com o nosso Pai, nosso Deus, nosso todo, vem perguntar e pegar um servidor que possa amparar a mais preciosa carga que existe para ele, o próprio filho, que ainda é criança. Não adianta um cavalo bonito, rápido e veloz, não adianta um potro esperto, não adianta um jumento que é arisco, não adianta nenhum cavalo de caça. Neste momento, o mais importante para uma grande jornada, uma tarefa preciosa é mansitude, compreensão, paciência, perseverança, equilíbrio. E quem é que demonstra tudo isso? O burro de carga. Aquele que aprendeu a lidar com as intempéries da vida, aquele que de fato já aprendeu a lidar com os erros e deficiências do próximo sem empinar, sem dar coices, sem sair insultando e julgando a todos ao redor. O outro, como diz o nosso amado Chico Xavier, né? Ao outro dou o direito de ser como é. A mim, a obrigação de ser cada dia melhor. Se nós conseguirmos começar a colocar isso em prática, em pouco tempo a nossa vida vai ser muito diferente. Por mais que soframos com o mundo, as falas, as pessoas ao nosso redor, as coisas passageiras que são lições para a gente aprender a ser melhor no dia a dia, a alma vai estar em paz. Nós vamos ter um equilíbrio mental, psicológico e que vai se refletir com o tempo em nosso corpo físico. Então, que nós possamos aprender com o burro de carga, que às vezes nós temos que ser sim, cada vez mais resignados, não dar tanta atenção aos julgamentos e calúnias alheias para que consigamos fazer a nossa parte, crescer, evoluir, nos tornarmos melhores. Como a gente refletiu no nosso Evangelho agora há pouco, a paz, a conquista desse equilíbrio depende muito de cada um de nós e de nós alcançarmos essa capacidade de resignação, de entendimento, para construirmos a paz duradoura que vem dentro de nós, sem ficar espalhando, né, a nossa cara ruim, os malefícios, as nossas tristezas e angústias. E eu sei que isso é muito difícil. Passo por semanas que são
difíceis, e é tão difícil a gente manter sempre um semblante ameno, né? A gente pode até conseguir manter em algumas situações, para algumas pessoas, mas e em casa, no trabalho, no dia a dia, nas pessoas que estão conosco sempre. É tão difícil às vezes, mas é esse esforço que vai fazer a diferença lá na frente. Que a gente possa então compreender isso agora, para lá na frente recolhermos os benefícios e termos que apagar cada vez menos mágoas, erros e ressentimento da nossa história. Porque somos responsáveis por tudo que plantamos e a colheita será sempre obrigatória. Que assim seja. E dentro deste contexto, hoje nós trouxemos um artigo científico muito interessante também, cujo título é o seguinte: Defamation of Character and the Not Theory of Mind, quer dizer, difamação de caráter e a teoria do nó da mente. Esse artigo está disponível na academia, tá? E o autor principal desse estudo, desse artigo científico, é a Domina Patrick, que é uma medical doctor, tá? Bem, esse artigo científico, ele nos traz sobre uma reflexão sobre a difamação. Quando nós fazemos difamação com os que nos cercam, espalhamos mensagens que não sejam verdadeiras, hoje está tão em voga aí as fake news, né? Quando a gente se esconde atrás de internet e de mensagens, muitas vezes, para falar coisas sobre as quais nós não temos conhecimento, que não são verdadeiras, que não têm comprovação, e espalhamos notícias que muitas vezes podem estragar a vida, os pensamentos e os sentimentos de quem está recebendo e lendo. Isso é difamação. E a difamação, ela tem, como no caso do nosso burrinho, um peso. Isso gera sofrimentos, isso gera mágoas, né? Como na história do burro. Ele foi altamente difamado, mas ele soube lidar com a difamação. Esse estudo científico vem trazer que a difamação, ela gera danos graves, tanto na parte psicológica quanto na parte emocional de quem está sendo difamado. E para ser uma difamação, são calúnias, né? Palavras que são divulgadas e difundidas irreais e inverdades. Então nós temos que passar por aqueles filtros, né, antes da gente falar qualquer coisa. E isso não quer dizer só nas redes sociais, não. Às vezes, fofocas são difamações, né? Falar sobre os outros, falar mal, né, coisas ruins, é um tipo de difamação grave. Então que a gente vai acabar espalhando essa poeira e em algum momento nós vamos ter que limpar, vamos ter que recolher esses erros equivocados que fazemos, que é falar coisas sobre as quais nós não temos conhecimento. E aí, essa autora nos traz que os danos causados são graves, mostrando que a gente deve ter muito cuidado para não difamar a ninguém e lembrando que a gente não deve fazer ao outro o que não queremos que seja feito conosco, porque nós podemos acabar recolhendo difamação de volta depois também, tá bom? Vamos então à nossa prece de encerramento? Deus, Pai de amor, gratidão por esses ensinamentos benditos que nos guiam e iluminam. Que a Tua luz e a Tua graça se derramem sobre todos, sobre esse nosso mundo, sobre as necessidades de cada um que acompanha esse Evangelho. E que possamos assim, Senhor, sermos melhores a cada dia, levando a Tua luz aonde formos. Que assim seja. Gratidão pela oportunidade de conversarmos mais uma vez. Namastê e até a próxima.